Oi, pessoal, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Alma Flow. Eu tirei aquela vinheta maravilhosa simplesmente por conta de alguns desafios técnicos, como eu faço esse trabalho sozinha. E como manifestadora que eu sou, senti que chega de vinheta. Quando eu puder, quando der certo a vinheta, eu coloco. Quando não der, vai ser vinheta. O importante é entregar a informação para vocês. Para quem está chegando agora, o Alma Flow é um movimento, uma comunidade global, internacional, que integra yoga, tantra, cabala, health coaching, diversas linhas de autoconhecimento com um olhar mais voltado para o corpo, para a consciência emocional, para a espiritualidade aplicada na vida real, não aquela espiritualidade de fuga, de fantasia de cura, mas uma espiritualidade encarnada que nos ajuda a atravessar os desafios do dia a dia com mais verdade, presença e maturidade. Aqui eu compartilho tudo o que eu vou aprendendo no meu caminho como terapeuta tântrica somática, professora de yoga, pesquisadora e estudiosa dessas tradições, para que a gente juntos possa desenvolver uma lente mais consciente sobre a vida, sobre os relacionamentos, sobre o dinheiro, sobre o propósito e principalmente sobre nós mesmos. E eu senti muito forte de gravar esse episódio agora, porque a gente está atravessando um portal de transição energética importante. Estamos nas últimas semanas do ano da Serpente de Madeira, segundo o calendário chinês, e no dia 17 de fevereiro a gente entra nesse ano do Cavalo de Fogo. A serpente fala de limpeza, encerramento de ciclos, purificação, troca de pele. Já o Cavalo de Fogo fala de movimento, de coragem, direção, expansão, verdade e impulso de vida. E no dia 18, agora de janeiro, domingo, a gente entra nessa energia do mês de Aquário. Ou seja, estamos exatamente no intervalo entre fechar profundamente e começar a nos mover com força. E astrologicamente, vivendo essa lua nova, que no mapa tropical e védico acontece em Capricórnio, que é um signo de estrutura, de maturidade, de responsabilidade, base, construção de longo prazo, mas a leitura cabalística, essa lua nova, ela já ativa o campo espiritual de Aquário, que é o signo da liberdade, da queda de padrões, do salto de consciência, do ponto sem retorno. Então, olha que interessante a combinação. Capricórnio fala de organização da sua vida, de estrutura do teu corpo, da tua rotina, do teu trabalho, da tua base emocional. E o Aquário, ele diz para você, se liberte dos velhos padrões, rompe o que já não é verdadeiro, escolha uma nova linha do tempo. E daí vem a energia da serpente, né? Fecha ciclo, solta a pele antiga, deixa morrer o que não serve mais. E ao mesmo tempo a gente já com aquela sensação ali na frente, chegando, prestes a entrar. Agora você vai se mover, agora você vai avançar, agora você vai viver a sua verdade com mais coragem. E o que eu estou sentindo, e talvez muitos de vocês também estejam, é que ainda não é um momento de grandes galopes, ainda é um momento de gestação interna, de autoobservação, de ajuste fino, de alinhamento por dentro. Talvez, se você não esteja nessa energia, é muito importante lembrar que tudo, né, não é preto e no branco, isso não é uma regra. Tudo depende do seu karma, do seu dharma, do seu mapa astrológico, da sua história, de quais foram os processos que você atravessou e que você precisa atravessar. Mas essas informações trazem para você como uma informação para você acessar a sua bússola interna, entender o que está acontecendo dentro de você. Então, pelo que eu entendo é que nesse momento o nosso corpo, a nossa alma está praticamente dizendo assim: antes de correr, eu preciso me organizar por dentro. Antes de expandir, eu preciso me enraizar. Antes de me libertar externamente, eu preciso construir essa liberdade internamente. E faz todo sentido, porque Capricórnio é exatamente esse arquétipo da base, da estrutura, do esqueleto emocional e energético, e a serpente também pede silêncio, introspecção, digestão de processos. A gente trabalhou muito isso no tapete de yoga, nas práticas de yoga presenciais e online. E eu, como terapeuta tântrica somática também, alguém que trabalha com essa energia mais sensorial, eu observo muito isso no corpo, a sensação de recolhimento, de economia de energia, de necessidade de dormir mais, de ouvir mais, de não forçar movimentos, de deixar o sistema nervoso integrar o que foi vivido no último ano.
Então, se você sente que ainda não é hora de grandes decisões externas, de grandes viradas, de grandes anúncios, isso não é uma estagnação, isso é maturação. É a semente se organizando na terra antes do broto romper a superfície. E é exatamente por isso que essa lua nova é chamada na Cabala de semente para o resto do ano e até para a próxima era, porque o que você está organizando agora dentro de você, as suas intenções, os seus limites, as suas escolhas, as suas curas, os seus encerramentos, às vezes não é externo, é interno, vai definir a qualidade do movimento que vai chegar com essa energia de cavalo de fogo. Então, hoje, mais do que correr, o convite é observar, sentir, respirar, escutar o corpo, escutar a sua alma, perguntar que estrutura eu estou criando dentro de mim para sustentar essa liberdade que eu desejo viver. Nesse mês de Aquário, especialmente pela lente da astrologia cabalística, que é a linguagem com a qual eu mais me identifico, antes de entrar nesse tema, eu quero deixar um convite importante. Sábado, dia 24 de janeiro, em São José dos Campos, eu vou conduzir uma prática de yoga lá no Shopping Vale Sul. Vai começar às 10 horas da manhã. É uma prática gratuita, um aulão, e é incrível, porque várias lojas incríveis lá do Shopping Vale Sul participam com a gente, dão presentes, vouchers enfim, vira uma festa sempre, é muito legal. E eu quero muito ver vocês lá comigo. Se você não tem tapetinho, a Live, que é uma marca incrível de moda fitness sustentável, vai apoiar a nossa prática, sempre apoia, sempre está com a gente emprestando tapete de yoga para quem não tiver. Então, você não precisa se preocupar em trazer o seu. É legal trazer o seu, porque assim a gente empresta para quem não tem. Mas se você não tiver, se você quiser, você empresta o seu para alguém, uso da Live, enfim. Eu tenho muito amor por essas marcas que cuidam do corpo, do planeta, da experiência de vocês. Gratidão, Live, por sempre estar com a gente. E essa prática que eu vou trazer nesse mês vai levar a gente para o corpo exatamente com essa mistura de energias que a gente está vivendo, de estrutura e presença, Capricórnio, mas também sair da caixa, libertar padrões que traz essa energia de Aquário. Vai ser uma prática bem alma flow, aterrada, somática, com verdade, com mantras, e ao mesmo tempo visionária, expansiva e libertadora. Agora, falando um pouco desse mês de Aquário pela Cabala, pela visão cabalística, na Cabala, quando a gente fala mês de Aquário, a gente não está falando só do céu astronômico como a astrologia tradicional, tropical ou até a védica. A astrologia cabalística ela vem do calendário hebraico e de uma leitura espiritual dos 12 Mazalot, que são como 12 correntes de energia disponíveis ao longo do ano. É como se cada mês tivesse um clima espiritual específico e a gente estuda isso para usar conscientemente aquela frequência, não como um destino, mas como uma ferramenta de transformação. Então, quando entra o mês de Aquário, entra uma energia coletiva de visão de futuro, quebra de padrões, liberdade interior, inovação, coragem de fazer diferente e um chamado muito forte para essa evolução da consciência. E isso conversa muito com o que a gente está vivendo como humanidade. Aquário é uma energia visionária, é o signo que pensa adiante. É como se Aquário morasse no futuro, no ainda não, no isso pode existir, no tem um jeito diferente de fazer. Por isso, essa era tem trazido um ritmo de evolução muito intenso, né? A ciência, a tecnologia, descobertas no cuidado da saúde, novas formas de trabalho, comunicação, comunidade e até mudanças no que a gente considera real, verdade, identidade, propósito. Aquário é esse arquétipo que olha para a vida e pergunta, tá, mas e se eu pudesse ser infinitamente melhor? E eu acho lindo isso, mas também exige responsabilidade. E aqui entra a parte mais importante para mim hoje, porque mesmo que a Cabala esteja nos colocando nesse campo de Aquário, o céu físico dessa lua nova está muito capricorniano, né? Então a estrutura, a disciplina, a maturidade, a construção, a sensação desse mês pode ser assim: não é liberdade como fuga, é liberdade como estrutura interna. Aquário sopra a porta aberta e Capricórnio constrói o chão para você atravessar. Então a pergunta do mês não é só como eu saio da caixa, mas também que estrutura dentro de mim sustenta a liberdade que eu quero viver. E é aqui que eu quero trazer isso para o corpo, porque essa é a minha linguagem. No corpo, essa energia pode parecer como necessidade de organizar rotina e energia,
desejo de respirar mais fundo antes de agir, vontade de cortar excessos, vontade de ser mais verdadeiro, menos agradável e ao mesmo tempo um chamado interno de eu não vou mais viver pequeno. Tem uma história muito forte na tradição que fala do cajado como um símbolo da certeza, da fé, do poder de canalizar o impossível. E a ideia é simples. Muitas vezes a gente até tem a visão, mas a gente se distrai no caminho, a gente não sustenta. E o aquário, ele te dá essa visão. Mas você precisa dessa certeza além da lógica, da emuná, da fé, para sustentar essa visão. E quando eu digo certeza, não é a certeza mental, é a certeza no corpo, é o corpo dizendo eu confio, eu sustento e eu vou. Porque quando você não acredita, você começa a falar, não dá, não é possível, isso é difícil demais, eu não consigo. E no mês de aquário vem exatamente para confrontar essa energia. O aquário pergunta, né? A energia de aquário pergunta onde você está vivendo dentro de uma vida que já ficou pequena para sua alma. A gente tem 3 oportunidades nesse mês. Todo mês de aquário a gente tem essas oportunidades. Então, a primeira oportunidade é transmitir uma visão. Então, esse mês facilita a gente ter insights, ideias, visões, clareza. Mas o obstáculo é querer que os outros entendam muito rápido, rápido como você. Então, a ferramenta é a paciência mais o coração. Mastiga, explica, humaniza. Visão sem conexão vira uma arrogância. E a visão com o coração, ela vira liderança. E a oportunidade 2 que vem é lembrar que o outro é parte do caminho. A energia de aquário, os aquarianos amam o coletivo, mas às vezes eles se distanciam do humano que está do seu lado. E esse mês pode mostrar relacionamento também é uma prática espiritual. Às vezes a pessoa está preocupada com as crianças, está preocupada lá no Irã, o que está acontecendo, ou está preocupada com a Palestina, está preocupado com a África, está preocupado lá do outro lado, e daí tem um parente do lado dele precisando de uma assistência e ela não consegue enxergar, porque ela está pensando em causas grandes. Não, mas a causa da minha mãe aqui do meu lado, falando de outra coisa, é uma causa pequena. Mas a outra lá, isso acontece muito com essa energia de aquário. No mês de aquário, isso cresce, essa energia cresce. Então, a ferramenta dessa segunda oportunidade é presença real. Escute sem pressa, pergunte como que as pessoas estão ao seu lado também. A ideologia só vale se vir amor na vida real. E a oportunidade 3 é encurtar o espaço entre o futuro e o agora. Então, o aquário ele vê o futuro, mas ele pode esquecer de aterrissar. Então, o passo é um passo hoje. Qual é a ação mínima de hoje, nesse momento, que honra essa visão que eu tive que vai acontecer lá na frente? Então, a ponte entre futuro e a realidade chama o quê? A rotina, a presença do corpo, a consistência. E é isso que a energia de Capricórnio segura Aquário pela mão. Então, esse mês é sobre estruturar por dentro para ser livre por fora, é criar coluna, clareza, compromisso sem cair na prisão da rigidez e ao mesmo tempo quebrar padrões antigos sem virar uma fuga, uma impulsividade. O que eu mais observo nos meus mentorados e alunos no mês de aquário é que eu sempre vejo um padrão claro, que é aquário ele amplifica a mente e ele acelera as ideias. Então, nem sempre o corpo ele acompanha na mesma velocidade. Então, aparece 2 tipos de pessoa para mim. Primeiro, o tipo 1, que é a explosão de visão. A pessoa tem 1000 insights, quer mudar tudo, quer criar 1000 projetos, daí vem as resoluções do ano, quer tomar decisões rápidas, sente essa urgência, mas ela ainda não tem uma estrutura interna para sustentar isso. Daí, qual que é o risco aqui? A euforia, que vira ansiedade, depois vira frustração e daí vira o abandono. E daí tem o segundo tipo, que é a trava e resistência, porque o aquário empurra para a liberdade, mas a pessoa sente medo e fica mais rígida, mais controladora, mais defensiva. Ela sente que tem algo mudando, mas ela tenta segurar o antigo. E o risco aqui é o que? A resistência, que traz essa tensão no corpo, essa irritação, essa sensação de estagnação. E a verdade é que os dois estão vivendo o mesmo convite, sair do automático. Alguns desafios bem comuns nessa época é ansiedade com o futuro, preciso descobrir meu caminho agora, comparação e validação, olhar para os outros e sentir que está atrasado, medo de se expor com ideias novas, e se eu for julgado?
uma necessidade de romper sem maturidade, daí corta as coisas no impulso, distração, muita informação, pouco aterramento, o sistema nervoso em alerta, a mente correndo e o corpo cansado. Por quê? Porque aquário é uma energia de mudança de padrão. E todo padrão antigo, quando ele tá para morrer, ele tenta se defender. Então, se você sente, eu sei que algo precisa mudar, mas eu tô sem energia de fazer grandes movimentos. Isso pode ser o corpo dizendo, eu tô eu estou integrando essa energia, eu estou estruturando, eu estou me preparando. E isso não é uma fraqueza, isso é sabedoria somática. Como que conhecer a sua estratégia, a sua aura, através da lente do desenho humano, te ajuda nesse período? Porque quando você entende a aura, é como você funciona, isso energeticamente no mundo, você consegue sair um pouco dessa ansiedade. Então, o manifestador ele precisa de espaço, precisa iniciar com clareza, informar para não gerar resistência. O gerador, que é a maior parte da população, precisa responder ao que tem vida. O gerador manifestante é a mesma coisa, e não decidir só pela cabeça. Então, tem que sentir aquele tesão, tem que sentir aquela energia agora, né? Agora eu vou responder, está chegando essa oportunidade. Ou abriu lá, veio ver tá pedindo muita coisa e vê lá um convite para aplicar para tal coisa, daí dá aquela energia vital pulsando pelo corpo, é aquilo que eu tenho que fazer. O projetor, ele precisa de convite e reconhecimento, ele tem que respeitar o próprio ritmo. E uma coisa que eu converso muito com a Lu, que é uma analista incrível de desenho humano, a gente sempre troca falando dessa energia projetora, né, das pessoas com aura projetora, que elas só vão conseguir realmente, na verdade, isso é a Lu que me ensina muito, projetores só vão conseguir se alinhar realmente com a aura em 2027. Então, por esse período, se os projetores não conseguirem aprender a respeitar o próprio ritmo, a esperar convite e até para ter esse reconhecimento, eles vão ficar amargurados até 2027. Vai ser aquela coisa. E daí a energia de todo mundo tem que se alimentar de energia, se alimentar de energia. É um processo que, bom, não é à toa que tem tantos assim fazendo mentoria comigo, né? Porque é ali que eu consigo direcioná-los a encontrar essa luz, assim. Bom, e voltando, os refletores precisam de tempo e ambiente certo, porque sente tudo do coletivo. Então, aquário dá vontade de acelerar, mas cada aura tem o tempo certo de decisão e movimento. Quando você respeita isso, você para de se comparar e começa a agir com alinhamento. Entender a sua intuição no corpo. Aquário é muito mental, então se você não tem ferramenta corporal, você vira refém da sua mente. Saber o seu sistema de intuição ajuda você, porque você aprende onde o sim aparece, como o não aparece, e como diferenciar a intuição de ansiedade. Então, ansiedade repetitiva, tensa, urgente, isso é algo muito comum nas pessoas. A intuição ela é clara, ela é simples, ela é direta, mesmo quando dá medo. Então, se você não tem esse mapa, o aquário, a energia de aquário pode te jogar nessa tempestade mental. E se você tem o aquário, a energia de aquário, esse mês de aquário, vira uma oportunidade para um download alinhado. O Sky está aqui do meu lado, meu cachorro lindo, maravilhoso, que está sempre comigo, né, Kakis? Tá aqui, tô fazendo um carinho nele, talvez eu mude a minha voz enquanto eu converso com vocês, porque ele tá me distraindo e eu não aguento essa fofura. Se você quiser descobrir, saber um pouco de como funciona a sua intuição, você pode marcar uma sessão comigo, eu te ajudo a encontrar e te dou exemplos práticos do dia a dia, porque não adianta também você jogar um negócio lá no chat GPT ou num site de desenho humano, tem um livro, só ir ler lá o que está escrito e não sabe aplicar, não adianta nada. Eu sei disso porque quando eu comecei a estudar isso em 2018, eu lia, não conseguia aplicar. E, e é muito legal ter uma pessoa que consiga te direcionar. E, obviamente, se você quiser mais aprofundamento ainda, eu tenho pessoas incríveis e muito bem estudadas, com capacitação para conseguir te guiar nesse processo. Como que eu adapto isso nas aulas de yoga? Trazendo essa metodologia Alma Flow. Alma Flow está virando uma metodologia de yoga, né? Que traz toda essa combinação de tudo que eu falo, honrando o yoga clássico, obviamente. Mas a gente sabe, isso é uma polêmica, né? Até falando isso, entrando aqui no meio desse caminho,
O yoga, desde 1930, existem variações de yoga. Nenhum deles vem como yoga clássico lá das escrituras. Então, até o Hatha Yoga, até o Ashtanga Yoga, até o método de Rose, até todos os yoga, até o Hot Yoga que começa a aparecer a partir de 1970, todos esses são linhas de yoga que acabaram se modernizando, vindo para o Ocidente. Então, o que eu faço não é diferente do que toda essa história do yoga vindo para o Ocidente fez e faz. Eu honro muito o yoga clássico, eu trago, quem faz a minha prática de yoga percebe os elementos do yoga clássico, do vinyasa, mas eu gosto de misturar com outros elementos, por isso que ele está se transformando nessa metodologia Alma Flow. Então, é aqui, nesse mês, que eu vou trazer Aquário mais Capricórnio para o corpo. Então, no mês de Aquário, eu vou adaptar as aulas com esses objetivos de aterrar a mente no corpo, mais trabalho de base, de isometria, sustentação, equilíbrio, foco nessa estrutura interna, mas também abrir espaço para essa visão e liberdade, então sequências menos previsíveis, variações criativas, uma exploração de movimentos fora do padrão, liberdade com consciência, não bagunça a presença, e ao mesmo tempo regulando o sistema nervoso, trazendo elementos, né, de pausas reais para sentir, nomear as sensações, alongar o tempo de exalar, momentos de silêncio, finalização como integração, não só como um alongamento, porque esse mês pede uma mente visionária, com um corpo seguro. E é isso que eu acredito que a prática faz, ela transforma a energia em sabedoria corporal. Então, se eu pudesse deixar uma frase guia para esse mês, eu não preciso correr, eu preciso me alinhar. E quando eu alinho, eu avanço com verdade. Essa lua nova representa, pela sabedoria cabalística, um ponto sem volta energeticamente. É um portal de transição de consciência. Aquário na cabala é o signo da liberdade, mas não a liberdade de fugir, de romper sem consciência, de não ter compromisso, mas é a liberdade de ser quem você é, com responsabilidade, com verdade, com presença, com coerência. Coerência. Grave, essa aqui é a frase desse mercado New Age que está acontecendo no mundo, que começou lá na Califórnia e agora está chegando no Brasil e está acontecendo esse estranhamento de 1000 pessoas mandando vídeos e memes de pessoas na TV e não sei aonde, o que é isso que está acontecendo? Isso que está acontecendo é o mercado New Age que está chegando para cá e vai ter cada vez mais presente, por isso que é importante a coerência. Liberdade de quem você é incrível, mas com responsabilidade, com verdade, com presença e com coerência. Porque com essa era, expansão incrível da era da inteligência artificial, vai estar cada vez mais difícil a gente saber o que é verdade ou não através da nossa mente, dos nossos olhos, mas a gente vai desenvolver, ter essa capacidade sensível de perceber frequência, de sentir na frequência. Como que eu sei disso? Através de entender os mecanismos de intuição no meu corpo. Se o corpo está ansioso, se o corpo está estranho, se eu sou uma pessoa esplênica, como que é a minha intuição? Se eu sou uma pessoa sacral, não sacral, como que é? Se eu sou uma pessoa emocional, como é que é? Como é que funciona isso no corpo? Tudo isso eu ensino para vocês nas minhas mentorias individuais, eu ensino isso quando vocês vêm para minha prática de yoga, eu ensino isso também nessas consultorias que eu dou avulsas também. Então, essa lua nova nos coloca diante de uma escolha muito clara. Ou a gente flui com a mudança, ou a gente resiste. E a resistência tende a nos manter presos em situações que se tornarão cada vez mais desconfortáveis, até que não seja mais possível ignorar. E nesse portal, Planeta Vênus, que eu sou apaixonada, que fala de amor, de relacionamentos, de autoestima, de dinheiro, entra em Aquário e se encontra com Plutão, que é o arquétipo da morte e do renascimento, do fim de ciclos e da regeneração profunda. Então, significa que também teremos temas esse mês de amor, de vínculos, de escolhas afetivas, de valor pessoal, de dinheiro, forma como a gente se relaciona com a segurança. Tudo isso pode passar por transformações inevitáveis. Algo precisa morrer para que algo mais verdadeiro possa nascer. E a pergunta que essa lua nova nos faz é muito simples e muito profunda.
Para onde eu estou me levando este ano? Que tipo de vida eu estou escolhendo sustentar? O que é de fato liberdade para mim? Liberdade não é ausência de responsabilidade, liberdade não é não ter vínculos, liberdade não é não ter compromisso, liberdade é não se trair mais, é viver alinhado com a própria verdade interna, é quando o corpo, a mente e a alma estão dizendo o mesmo sim. Então, domingo à noite, amanhã, estou gravando isso hoje, eu convido você a passar por alguns minutos meditando, respirando, sentindo o corpo, silenciando a mente, perguntando com honestidade, onde que você está resistindo à sua própria evolução? O que em você está pronto para se transformar? O que você precisa soltar para poder avançar? Pausa agora o podcast, esse áudio, e escreve isso num papel ou no bloco de notas para você responder. Essa lua nova é uma semente para o seu ano e, de certa forma, na nova etapa da sua vida. Então, aquilo que você escolhe agora, lembra que são 48 horas que tudo que a gente pensa, tudo que a gente planta, reverbera nesse mês e para o ano também. Então, tudo que você escolhe em pensamento, intenção e atitude, começa a desenhar a linha do tempo que você vai trilhar nesse mês e nos próximos meses. Então, não é sobre pressa, é sobre verdade, alinhamento, sobre coragem de ser livre por dentro, para então viver livre por fora. Aproveita para pausar e observar como que você está se sentindo nesse momento. Quais pensamentos, preocupações ou dores podem estar presentes de forma consciente ou inconsciente? Muitas vezes, a nossa mente está no passado, no que foi dito, no que foi feito, no que não foi resolvido. Outras vezes está no futuro, ansiosa com o que ainda precisa acontecer, com decisões, responsabilidades, expectativas. E isso tem um livro, acho que se chama Shakti, esse livro, que fala que quanto mais a gente pensa no passado ou no futuro, a gente perde energia vital. Energia vital, que é a nossa energia de vida, nossa energia da nossa libido, da nossa sexualidade, da nossa criatividade, do dinheiro, ela vai por água abaixo. Quando você está só pensando no passado ou no futuro, você fica exausto, você perde essa energia de vida. A gente está começando o dia ou no meio dele, tentando construir algo, uma vida mais alinhada, um trabalho, uma relação, uma estabilidade, um propósito, uma comunidade, uma sensação de pertencimento e realização. E muita gente carrega preocupação com saúde, com família, com dinheiro, com compromissos que assumimos e que às vezes a gente sente dificuldade de sustentar. Tudo isso ocupa espaço no corpo, na respiração, no sistema nervoso. Então a pergunta é: de onde vêm as suas inquietações? Qual que é o significado espiritual delas? E como que você transforma isso em crescimento, clareza e milagres? Primeiro, é importante lembrar, o lugar onde cada um de nós está agora é exatamente o ponto necessário para a próxima expansão. Nada está fora do tempo, nada está atrasado, nada é um erro. Os sábios ensinam que em cada momento nos encontramos em um dos 3 estados de consciência: o estado de oração, de certeza ou dúvida, e o estado de louvor. Estar em oração é reconhecer uma falta e permitir que o desejo verdadeiro desperte. É quando algo dentro de nós pede mais luz, mais verdade, mais alinhamento. Estar em certeza é confiar que a vida, mesmo sem respostas imediatas, está nos conduzindo. É sustentar a escolha sem fragmentação interna. Estar em louvor é reconhecer o que já foi recebido, o que já foi construído, o que está vivo. A base de todo milagre é o desejo real. Não o, seria bom ter, mas o anseio que envolve o corpo, a mente, a alma. Desejo verdadeiro cria recipiente. E esse recipiente cria possibilidade de receber. Então, para manifestar qualquer coisa, cura, direção, abundância, clareza, relações mais conscientes, é necessário foco, é necessário compromisso interno, é necessário coerência entre a intenção, a palavra e a ação. Então, quando dizemos que vamos sustentar uma prática, uma escolha, um caminho, o universo responde à nossa consciência. E aqui entra o princípio essencial. Não existe entrega parcial. A luz, ela responde à coerência e à inteireza.
Então, ser inteiro não significa ausência de medo, significa não permitir que o medo governe as decisões. Ser inteiro é alinhar pensamento, emoção e ação na mesma direção. E a pergunta que este portal nos faz é simples e profunda: aonde ainda você está dividido? Onde ainda você coloca metade da sua presença? Aonde ainda você aguarda garantias para que você então se comprometa? A energia desse momento está pedindo inteireza, pede foco, pede verdade, e não se trata de saber se o caminho é o certo. Se trata de caminhar com consciência inteira. Quando há essa inteireza, a luz ela se revela. E quando há fragmentação, a confusão permanece. Tá ventando aqui pra caramba, acho que vai chover, tá batendo porta, o Sky ele já fica todo encolhido aqui no meu pé, né, Kakis? Tá aqui deitadinho. Ah, eu faço por áudio, né? Poderia gravar uns vídeos para mostrar aqui a minha situação. Mas enfim, sem edição por aqui, gosto de falar direto, deixar fluido. E esse é um convite para você retomar ao centro, para habitar o corpo, alinhar a intenção e ação e permitir que o desejo verdadeiro se torne claro. Tem uma coisa que eu repito muito na minha vida, no meu trabalho, nas minhas práticas, nas minhas decisões. Nessa vida, eu escolhi viver a 100%. E eu vejo todos os dias, como professora de yoga, nas mentorias, até nas terapias do toque sagrado e também como empreendedora desse movimento Alma Flow, que uma das maiores causas de frustração, de cansaço emocional, de sensação de nunca é suficiente é exatamente essa. As pessoas vivem tudo pela metade. Elas querem amor, mas elas não se entregam por inteiro. Elas querem prosperidade, mas elas não sustentam constância. Querem propósito, mas não assumem o preço da verdade. Querem até liberdade, mas ainda vivem com medo de desagradar. E é como ir a um restaurante e só pedir as entradas. Prova um pouquinho de tudo, mas nunca escolhe um prato principal, nunca se compromete de verdade com nada. E compromisso para mim não é prisão, compromisso é presença total no agora. É colocar 100% da sua energia nesse momento. E no momento seguinte você pode escolher de novo. Isso é liberdade real. Não é dar 1% por 100 dias, é dar 100% por um dia. E aí a luz mostra o próximo passo. E eu acredito muito nisso. Quando você se entrega por inteiro a alguma coisa, a uma prática, a um relacionamento, a um projeto, a um processo de cura, você não erra, você aprende, você amadurece, você se torna mais inteira. Isso é algo que na minha formação de Tantra, a gente falava muito sobre isso. Tem muita gente que tem medo de se entregar, de amar completamente, mesmo que não tenha a certeza que aquilo vai virar um relacionamento. Então a pessoa se apaixona, mas ela fica se segurando porque ela tem medo, né? Ela tem medo de sofrer, ou porque já sofreu muito. Mas mesmo que não dê certo, eu não me arrependo de nenhum relacionamento, nem a curto prazo que eu tive. Porque todos os relacionamentos que eu tive, todas as trocas que eu tive, eu aprendi mais sobre mim. Eu amadureci, eu me tornei mais inteira e foi o que me levou para esse estado de presença, de entender o que, que eu preciso me transformar aqui, aonde que está a ferida que precisa ser nutrida, que precisa ser transmutada. E isso foi me transformando no que eu sou. Isso também nas relações de amizade, de trabalho. Eu não me arrependo de nenhum trabalho, não me arrependo de nenhuma parceria, porque todas me ensinaram algo. Todas eu dei 100% de mim. E a luz foi mostrando o caminho. E a entrega que eu falo não é uma entrega impulsiva, é interna, é energética. É quando você para de se dividir no que você está fazendo. Então, hoje em dia, todo mundo parece 100% nas redes sociais, 100% feliz, 100% bem resolvido, 100% apaixonado, 100% próspero. Mas como terapeuta somática e tântrica, eu sei, o corpo ele não mente. Então, o que eu vejo são
Pessoas operando 30%, 50%, às vezes menos, porque estão fragmentadas por dentro. Medo, comparação, necessidade de aprovação, insegurança, culpa, autossabotagem. A pergunta não é como eu pareço para o mundo, porque isso é falso. A pergunta é: eu estou inteira dentro de mim? Porque clareza não vem de fora, a clareza vem quando algo se alinha por dentro. Então, na Cabala, a gente chama isso de tikkun, que é a correção da alma. No Tantra, a gente chama de integração. No Yoga, a gente chama de unidade. Na linguagem do corpo, é coerência do sistema nervoso. Quando você trabalha os seus medos, suas inseguranças, suas necessidades de validação, sua dependência emocional, você se aproxima da sua completude. E é nesse ponto que os milagres começam a acontecer fora. Enquanto houver guerra interna, não há luz clara. E a clareza só existe na luz. Por isso a oração nesse nível não é só pedir, é alinhar, é sentar com você mesmo, falar com o Criador, falar com a vida, com a consciência, como quem fala com um terapeuta, com um amigo, com o próprio coração e dizer: é isso que eu quero, é isso que eu escolho, é isso que eu estou pronto para sustentar. E algo muito importante, quando você começa a rezar, a orar, a meditar de verdade, quando você começa a se alinhar de verdade, os medos eles vêm, as dúvidas vêm, as vozes internas chegam. Isso não é sinal de que está errado, é sinal de limpeza. Como numa desintoxicação do corpo. Primeiro o organismo ele reage, depois ele se purifica. E é por isso que tanta gente para no meio do caminho, na prática espiritual, no negócio, na cura, no amor, porque os parasitas da mente começam a gritar. E aí vem a tentação de se contentar com menos, menos amor, menos verdade, menos abundância, menos propósito. Mas o chamado desse momento, dessa lua nova, dessa transição de era, até desse mês de aquário, é outro. Não se contente com menos do que a sua alma sabe que é possível. Não pela força do ego, mas pela maturidade do espírito, inteireza, certeza, compaixão, clareza. Isso é viver a 100%. Tem uma história que eu gosto muito e sempre uso em mentoria, porque ela mostra com muita clareza a diferença entre correção e vingança, entre limite e punição, entre amor consciente e dor projetada. Uma mulher dizia: ele só vai aprender se eu o fizer sofrer. E quando ela foi convidada a olhar para o próprio filho, ela foi traída pelo marido. E se perguntasse se desejaria o mesmo tipo de dor para ele, algo se abriu dentro dela, porque quando o amor está presente, a gente sempre busca um caminho de cura e não um caminho de destruição. E isso é muito profundo espiritualmente. A Cabala ensina que a raiz da compaixão não é ser bonzinho. A raiz da compaixão é certeza. Então, quando eu me sinto inteira, quando eu sinto que eu estou sustentada pela vida, quando eu confio que existe uma inteligência maior me guiando, eu não preciso ferir para proteger, para me proteger. Eu não preciso punir para me sentir no controle. Eu não preciso tirar do outro para preencher um vazio em mim. É da sensação de plenitude interna que nasce a misericórdia. Então, quando a gente está em carência, tudo vira luta. Quando a gente está em inteireza, tudo vira discernimento. E isso vale para relações, para negócios, para espiritualidade, para liderança, para maternidade, para a comunidade, para o modo como a gente coloca limite. Então, a pergunta não é eu estou certa, estou errada. A pergunta é eu estou agindo a partir da falta ou da inteireza, da completude? Porque toda vez que agimos a partir da falta, mesmo quando usamos palavras bonitas como autocuidado, limite, verdade, ainda existe rigidez, julgamento, desejo inconsciente de controle. Mas quando a gente age a partir da certeza que a vida é boa, de que o processo é bom e de que o que está acontecendo tem um sentido maior, então nasce a verdadeira compaixão. Eu não estou dizendo que que isso justifica o que o outro está fazendo. Não tem a ver com o outro, tem a ver com parar de olhar para fora e olhar para dentro. O que o outro está fazendo é karma do outro. O universo, tudo é causa-consequência, causa e efeito. Então a vida vai tomar conta de fazer o que tem que ser feito para que o outro passe pelo processo de evolução dele. Então é parar de olhar para o que o outro está fazendo. Obviamente criar os limites, dizer os nãos, se afastar, se proteger, se cuidar, mas trazer essa compaixão interna.
E é aí que entra esses 3 pilares que para mim são a base de qualquer processo de cura e manifestação, que é a oração, a certeza e o louvor. Então a oração ela cria o recipiente, o desejo, a consciência daquilo que precisa ser preenchido. A certeza magnetiza a luz, porque você se torna semelhante àquilo que você quer receber. E o louvor é a gratidão, é o que protege o que já chegou. Então, gratidão não é para atrair o próximo nível, gratidão é para sustentar o nível atual. E isso muda completamente a forma como a gente vive. Porque a gente aprende que não precisa punir para ensinar, não precisa controlar para se sentir seguro, não precisa se fechar para se proteger, não precisa endurecer para ser forte. A verdadeira força ela é interna, a verdadeira autoridade é espiritual. A verdadeira liberdade nasce da confiança. E é aqui que eu quero trazer algo muito importante que é central do meu trabalho. Muitas pessoas acham que espiritualidade é fazer esforço, purificação, sacrifício, merecimento, mas existe um nível ainda mais profundo. O maior trabalho espiritual é aprender a receber. Receber amor, apoio, abundância, prazer, descanso, direção, a própria luz. Receber sem culpa, sem achar que ainda não é suficiente. Receber sem precisar se provar. Porque na Cabala, a própria palavra significa isso, receber a luz, Kabbalah. Se você vai lá em Israel, lá a palavra Kabbalah é receipt, né? Recibo, receber. Receber é um ato de humildade e de confiança, é dizer, eu permito que a vida me nutra, eu permito que o Criador me sustente, eu permito que o amor entre. Quando a gente entende isso no corpo, na respiração, no coração, algo se organiza. O sistema nervoso relaxa, o campo se abre, a intuição fica clara, a sincronicidade começa a acontecer. E aí sim, milagres deixam de ser exceção e passam a ser consequência. Por isso que trabalhos de corpo é tão importante. Então eu quero lembrar, fechar essa conversa lembrando algo muito simples e muito importante. O seu corpo, ele está pedindo descanso? Descansa. Durma mais, diminui o ritmo. Não se force a fazer grandes movimentos se você não está sentindo esse chamado ainda. Esse é um tempo muito propício para você ficar um pouco mais offline, menos estimulado o tempo todo, buscando ferramentas do mundo real, do corpo, da respiração no silêncio, que vão te ajudar a acessar mais paz interna e mais criatividade. A criatividade é um dos portais mais lindos desse mês e dessa transição de energia. E quando você consegue estar mais no corpo, na presença, tudo isso que eu falei para você, de acessar essa gratidão, esse louvor interno, tudo isso é mais flui naturalmente, é mais possível, é mais natural, porque você não está sendo estimulando a sua mente o tempo todo. A criatividade, ela não só existe para criar projetos, mas para criar sensações, estados, presença, e você pode ativar isso dançando, ritualizando, cuidando do corpo, praticando o autotoque consciente, aprendendo a se massagear, e massagear o corpo inteiro. Quando a gente fala de massagem, de toque consciente, essa terapia tântrica que todo mundo fala, é para você conseguir entrar nesse estado de presença. Pode ser a Bianga, que né, é aquele autotoque com óleos, que a Ayurveda ensina tanto. Se tocar, né, tocar a própria pele com presença, com carinho, com respeito, eu sempre trago isso para vocês, pós-Shavasana, vocês percebem eu guiando sempre vocês para sentir esse toque, trazer mais sensorialidade para o seu dia, sentindo o cheiro dos alimentos antes de comer, sentindo a textura, a temperatura, estar realmente presente quando for beber água. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer as bênçãos, né, cabalísticas antes de me alimentar, a bênção da água, de respirar antes, de sentir a água descendo pela garganta, hidratando cada célula. Isso é estado tântrico, isso é presença, isso é consciência no corpo. E quando eu falo de energia vital, sexual e criativa, da energia da serpente, da energia orgástica, eu falo com muito respeito e maturidade, por isso que eu não vendo o meu trabalho, por mais que eu traga esse elemento no meu trabalho, eu não vendo o meu trabalho a partir dessa consciência. Eu sei que isso é, ainda mais agora, né, que está tão em evidência, que isso é o que chama mais a atenção das pessoas, mas eu quero as pessoas certas. Eu não estou pensando, eu não estou preocupada com quantidade nesse momento, eu quero a qualidade das pessoas que estão entrando na comunidade Alma Flow.
E eu vejo essa energia como uma medicina, como potência de vida, como fonte de prazer, de cura, de expansão de consciência. Mas eu acredito muito no equilíbrio, porque ela não é tudo. Ela não é a coisa mais importante da vida. Entende? Tem gente que vende como se essa fonte de prazer, de ativar essa energia do prazer, nossa, é só isso que importa. Então, eu ativei essa energia, agora eu vou ficar lá, só quero ficar. Não, vamos colocar o pé no chão, né? Essa energia, ela precisa ser enraizada, ela precisa ser integrada na vida real, no trabalho, na convivência com as pessoas, nos projetos, no corpo, nas relações, na matéria. Então, não é uma fuga, não é excesso, não é uma dissociação. É usar essa força para cocriar, para sustentar, para materializar, para amar melhor, para viver com mais verdade. É a serpente que sobe pela coluna, mas com os pés bem firmes na terra. Então, cuidem de vocês, respeitem o ritmo do corpo, honre o silêncio quando ele pedir, ativem a criatividade com consciência, nutram o prazer, a presença, a sensorialidade, a conexão com a vida. Eu vejo vocês no tapetinho. Gratidão por todos que estiveram aqui ouvindo comigo. Eu espero de verdade que vocês consigam se conectar com toda essa sabedoria que a gente compartilhou hoje, essa leitura do céu, do corpo, do sistema nervoso, da alma, desse momento de transição entre fechar ciclos e se preparar para uma nova etapa. Então, se essa mensagem tocou em você, compartilha com quem você sente que precisa ouvir isso agora. Gratidão pelos feedbacks, pelas mensagens. Eu amo quando vocês me enviam mensagens agradecendo, falando aonde que tocou, o processo que vocês estão passando. Essa troca linda que essa comunidade Alma Flow tem, que está se fortalecendo e que está, assim, expandindo, né? Não está só aqui no Brasil, mas em outros lugares também. Eu amo ter essa conexão com vocês. Vejo vocês nas práticas. Lembra da prática do shopping. Se der, apareça lá, vou ficar muito feliz. Deixo também o convite, um chamado para um acompanhamento mais profundo, para mentoria, para sessões individuais de saúde, espiritualidade, autoconhecimento. Eu estou com a agenda aberta, tanto para mentorias contínuas quanto para consultas pontuais online também. Todas as informações, tudo você encontra no meu site, paolaial.com.br. Lá tem uma seção de cursos e produtos, onde tem mais de 20 cursos de aulas avulsas que eu deixo lá, que são pedaços de mentorias em grupos que a gente já fez. Então, tem muito conteúdo sobre vários temas que vão enriquecer demais para você. Também tem o direct do Instagram ou pelo WhatsApp, a comunidade Alma Flow, você pode falar comigo por lá, ou pelo direct do Instagram, Paola Iaeli, ou Alma Flow Official, que é o Insta da comunidade. É um prazer caminhar com vocês, gratidão por estarem aqui, por confiarem, por se permitirem sentir, refletir e crescer, e até o próximo episódio. Um beijo!